Sabe, tem textos que são complexos. E Isaías capítulo 9 é um desses. Pensa só, de um lado, uma das promessas mais lindas que existem. Do outro, um aviso que é francamente assustador. Hoje, a gente vai tentar entender isso. Como é que o príncipe da paz e a ira do Senhor conseguem morar no mesmo capítulo? E olha só, a gente já começa com esse choque. De um lado, príncipe da paz, a gente pensa em calma, em justiça, né? Mas aí, do outro lado, a ira do Senhor, uma ira implacável. Não é só uma oposição, é quase um quebra-cabeça. Como é que essas duas ideias se encaixam? É isso que a gente vai ver. Ok, então vamos começar pela parte boa, pela promessa de esperança. O cenário aqui é um povo que está sofrendo, vivendo na angústia, lá na Galiléia das Nações. E é para esse povo que o profeta chega com uma notícia que é literalmente virar o jogo. E a imagem que ele usa é uau! Pensa nisso. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não é uma luzinha qualquer, não. É uma grande luz que rasga a escuridão total, a tal região da sombra da morte. Ou seja, a mudança que está vindo não é pequena. É algo radical, absoluto. E essa mudança não é só uma ideia, uma coisa espiritual. Não, é algo bem prático, bem real. O texto fala de quebrar o jugo, de destruir o cajado do opressor. Quer dizer, é o fim da opressão física. E vai além, fala do fim da guerra em si. As botas dos soldados, as roupas manchadas de sangue, tudo isso sendo queimado. É a imagem de uma paz completa, de verdade. Beleza, uma paz total, o fim da guerra. Mas como? Quem faria isso acontecer? É aí que a profecia chega no seu ponto central, na figura-chave de tudo isso. E aqui vem, provavelmente, a parte mais conhecida de Isaías 9, a promessa de um governante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A promessa toda se concentra numa criança. Pensa que poderoso isso. Um menino nasce, um filho é dado, mas ele vai ter o governo sobre os seus ombros. Isso já prepara a gente para entender que não se trata de uma criança qualquer. E aí vem a descrição de quem ele é. E os nomes são de arrepiar. Maravilhoso conselheiro, ou seja, uma sabedoria fora do comum. Deus forte, esse nem precisa de muita explicação, né? Poder divino. Pai da eternidade, um cuidado que não tem fim. E, fechando com chave de ouro, príncipe da paz. É ele que vai trazer aquela paz total que foi prometida. Então, o resumo da ópera é esse. A promessa leva a um reino que nunca vai acabar. Um governo baseado em justiça para sempre. É uma visão de estabilidade total, sabe? E o texto diz que quem garante isso é o zelo do Senhor dos Exércitos. É como se fosse uma paixão divina em ação para fazer tudo isso acontecer. Parece incrível, né? Uma promessa dessas. Mas é exatamente aqui que a história dá um giro de 180 graus. Porque essa palavra, essa promessa, foi enviada para um povo específico, Jacó, Israel. A grande questão é, como eles reagiram a tudo isso? Pois é. Ao invés de receberem a promessa com humildade, a resposta foi soberba. Orgulho. Eles não só ignoraram a mensagem, como responderam com um desafio. E tem uma frase que o povo diz que resume tudo. É essa aqui. Os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Basicamente, eles estão dizendo o seguinte: as coisas foram destruídas? Não tem problema, a gente mesmo reconstrói e ainda melhor do que antes. É uma atitude de autossuficiência total, a gente não precisa de ninguém, ignorando completamente o aviso que estava implícito ali. E é por causa desse orgulho todo que a segunda metade do capítulo muda completamente de tom. Agora a gente vai ver as consequências. E aquela imagem da mão de Deus, ela continua estendida sim, só que agora não é mais para oferecer paz, é para executar o juízo. A primeira consequência vem de fora. Deus levanta inimigos contra eles. O texto fala dos sírios vindo de um lado, os filisteus do outro. Aquela nação que se achava tão autossuficiente, de repente, se vê cercada, sendo atacada por todos os lados. E aí, pela primeira vez, a gente ouve a frase que vai se repetir várias vezes. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Mesmo com toda essa destruição, a ira não para. E o motivo é claro, o povo não se arrependeu. Eles não se voltaram para Deus. Por isso, a mão do juízo continua lá, estendida. Depois do ataque externo, o juízo vai para dentro, atinge a estrutura da sociedade.
A liderança inteira é cortada, num só dia. O texto fala dos anciãos, da elite e também dos falsos profetas, aqueles que enganavam o povo. A base da sociedade começa a ruir. E de novo, a mesma frase. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A situação era tão grave, a corrupção tão generalizada, que o texto diz que ninguém foi poupado, porque todos eram hipócritas e malfeitores. A ira não para porque a causa do problema, a falta de arrependimento, continua ali. O que a gente vê aqui é uma espiral de colapso social. A maldade se espalha como fogo. A terra toda fica sombria, sem esperança. E a sociedade se desintegra a um ponto que o texto chega a dizer que ninguém tem misericórdia do seu irmão. É cada um por si. E o fundo do poço é a autodestruição. A coisa chega a um ponto de guerra civil. Tribos que eram irmãs, como Manassés e Efraim, começam a lutar uma contra a outra. Elas se consomem e depois, juntas, se viram contra Judá. É o caos absoluto, a nação se devorando por dentro. E pela última e terrível vez, ouvimos o refrão. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Mesmo depois de tudo isso, invasão, colapso da liderança, guerra civil, o problema principal, a recusa em se voltar para Deus, continua. E por isso, a mão do juízo também continua estendida. E com isso, a gente volta ao início. No mesmo capítulo, a gente viu a promessa mais linda do príncipe da paz e, logo em seguida, o retrato de uma ira que simplesmente não para. E tudo isso por quê? Porque uma oferta de paz foi recebida com soberba. Isso deixa a gente com a grande pergunta, né? Como é que o príncipe da paz e essa ira implacável podem estar na mesma profecia lado a lado? O que essa tensão toda nos diz sobre a paz que é oferecida e sobre o peso da nossa resposta a essa oferta? É uma questão que fica para a gente pensar.